Agora uma história absurda. Os familiares da diarista presa por engano passaram mais um dia de sofrimento na porta da cadeia pública de Benfica. Todos na expectativa da saída de Claudete. Uma mulher de 66 anos que só está presa por um motivo: por ter o mesmo nome de uma assassina que cometeu o crime em São Paulo. Pedro Paulo Spoleto. Já são 7 dias e até noites de vigília em frente à cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. Essa tem sido a rotina do filho da diarista Claudete de Oliveira, de 66 anos. Tem sido um dia difícil, porque a gente tem realmente ficado aqui para acompanhar a saída dela, para amparar a minha mãe, porque é uma senhora de 66 anos, então eu falei, vou virar à noite, se tivesse que virar à noite aqui, virei noite aqui. Claudete foi presa no dia 16 de março, acusada de um homicídio que aconteceu há 20 anos na cidade de Itanhaém, no interior de São Paulo. Mas, na verdade, a empregada foi confundida com uma outra mulher de mesmo nome e sobrenome, que também teve a identidade civil expedida em São Paulo. O filho explica que a mãe passou um final de semana inteiro na cadeia sem saber que estava presa por engano. Para mim era tudo uma pegadinha, uma grande pegadinha, né? Porque eu conheço a índole da minha mãe, conheço a índole do meu irmão, da minha irmã, a gente conhece, a família toda se conhece. Então não tinha nem, assim, parecia tudo uma grande brincadeira. Depois de reconhecer o engano, o Tribunal de Justiça de São Paulo expediu o alvará de soltura de Claudete na última segunda-feira, mas a liberação não aconteceu. Infelizmente, a Vara de Execução Penal e o Tribunal de Justiça não são organizados para atender às demandas da população. Então, por uma questão de burocracia, de falta de organização do Estado, as pessoas são presas por conta de uma falta de preparo, tanto de infraestrutura quanto de pessoal e de sistema também, e acarreta essas excrescências. Já para este criminalista, esse tipo de engano acontece por falta de um sistema de informações integrado entre os estados. Nós estamos diante de uma grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Familiares dizem que a diarista já morou no interior de São Paulo, mas vive no Rio há mais de 30 anos, o que também comprovaria a inocência. O caso pode voltar aos tribunais, mas por outro motivo. Isso gerou, uma responsabilidade do Estado para indenizar essa pessoa, essa vítima do próprio Estado. Então ela tem que ingressar com uma ação judicial de indenização em face do Estado do Rio de Janeiro, e temos que analisar melhor a situação também no Estado de São Paulo. Mas para o filho da diarista, a batalha judicial deve ficar para depois. A prioridade é a liberdade da mãe. Bora cuidar dela, que ela merece. Mãe é mãe. Eu observei ali o doutor falando, né? Doutor, o senhor tem razão. De fato, a família tem que processar o Estado, porque essa pessoa está presa de maneira equivocada. Agora, ganhando essa ação, a família recebe o dinheiro? Recebe a indenização? Esse é o problema. O negócio está a Bangu, como o pessoal do Rio costuma dizer quando as coisas estão bagunçadas, não é não? Pois então, não pagam funcionários em dia, não pagam também precatórios. O que são os precatórios? São essas pendências, principalmente judiciais, por conta de ações passadas. Tem gente que espera 20, 30 anos e não recebe. Tem gente que até ganha e deixa de repente a situação para os netos receberem, quando recebem. Então, na verdade, o Estado erra e fica por isso mesmo. Agora, tem uma questão. De repente, eu não sei se isso é possível, os advogados de plantão podem dizer melhor, de repente seria o caso dessa mulher aí, eu faria desse jeito, processar diretamente quem assinou esse negócio. O juiz. Eu respeito todas as decisões da justiça. Agora, quando há um absurdo, a pessoa que cometeu esse absurdo tem que responder. Não é assim? Não tem que ser feita a justiça? Pois então, isso é um erro grotesco. Não sei como é que a polícia seguiu a ordem da justiça, sabe? Será que não havia uma brecha ali para considerar aquela determinação judicial inválida? Enfim, esse caso precisa de mais explicações técnicas, ao meu ver. Denis Queiroz com outros detalhes dessa história. Diga, Denis. Hernani, de acordo com o advogado da família, por causa de uma falta de comunicação das justiças dos dois estados, o alvará de soltura não chegou a tempo.
e o prazo para a triagem dos presos foi expirado. Por isso, a idosa teve de ser encaminhada logo para Bangu. Nós tentamos falar com a Polinter e a Secretaria de Administração Penitenciária, mas ninguém ainda se pronunciou sobre o caso. E também não foi informado ainda para qual unidade do Complexo Penitenciário de Bangu a idosa foi encaminhada. Hernani.